Eu estou no artigo ainda O Interesse Científico da Psicanálise, escrito por Freud em 1913. Nesse trecho ele vai falar da arte. A psicanálise ela esclarece satisfatoriamente alguns dos problemas referentes às artes e aos artistas. No exercício de uma arte, vê-se mais do que uma atividade destinada a apaziguar desejos não gratificados. Na psicanálise existe um mecanismo de defesa que a gente chama de sublimação, que inclusive é um dos mecanismos de defesa mais eficazes e mais positivos, né? Que é você pegar seus conteúdos inconscientes, seus desejos proibidos, seus desejos hostis, e você conseguir canalizar isso através da expressão artística, através da poesia, através de uma pintura, através da composição, de uma música. Então você pega seus conteúdos inconscientes e consegue canalizar isso através da expressão artística. Isso é sublimação. Então, Freud fala aqui, né, destinada a apaziguar os desejos não gratificados. Em primeiro lugar, os desejos do próprio artista e, subsequentemente, também os desejos dos espectadores. E aí a gente estuda na comunicação social um termo chamado experiência estética. O que diferencia um objeto comum de uma obra de arte, né? O que diferencia um quadro comum de um quadro que é considerado uma obra de arte? E o que acontece é que a experiência estética ela se dá dentro de um processo de comunicação que ocorre de inconsciente para inconsciente. Então imaginem que o artista pintou um quadro e ele canalizou ali os seus desejos, os seus conteúdos inconscientes, e que aquele espectador que está diante desse quadro, não sei, um século depois, ele se sente tocado por aquele quadro. Ele sente que aquilo mexe com ele de uma forma que ele não sabe explicar por quê. Então, essa experiência estética que a gente fala na comunicação não é uma coisa que a gente consegue explicar através das palavras. É algo que a gente sente, e porque mexe com nossos conteúdos inconscientes. A obra de arte e a experiência estética, né, que é quando você se coloca diante de uma obra de arte, ela toca você, ela ocorre devido a uma comunicação de inconsciente para inconsciente, inconsciente do artista para inconsciente do espectador. É um processo também que ocorre no set analítico. Vamos prosseguir aqui com a leitura. As forças motivadoras dos artistas são os mesmos conflitos que impulsionaram outras pessoas à neurose e incentivaram a sociedade a constituir suas instituições. E aí a gente diz que a arte é uma forma de não adoecer, que é melhor você colocar o seu conteúdo para fora através de uma expressão artística do que você desenvolver uma neurose ou desenvolver mais uma dentre tantas neuroses que nós temos. Então, a arte é uma forma de não adoecer. Eu tenho muita convicção disso. Não somente pela teoria, mas pelo que eu vejo também na prática, né? Eu convivo com muitos artistas. O objetivo primário do artista é libertar-se através da comunicação de sua obra e outras pessoas que sofram dos mesmos desejos sofreados, oferecer-lhe a mesma libertação. Então, são os desejos proibidos. É a libertação desses desejos, é uma espécie de realização. Ele representa as fantasias mais pessoais, plenas de desejos, como realizadas, mas elas só se tornam obra de arte quando passaram por uma transformação que atenua o que nelas é ofensivo, oculta sua origem pessoal, obedecendo às leis da beleza, seduz outras pessoas com uma gratificação prazerosa. Então, o artista, ele não coloca o conteúdo latente, o conteúdo cru do seu inconsciente para fora. Há
uma espécie de modificação, de elaboração desse conteúdo conforme ocorre no sonho. Então, de alguma forma, esse conteúdo que é muito pessoal, ele é atenuado, ele é ocultado e sujeito às leis da beleza, da estética. Então, há uma espécie de filtro no momento que você canaliza, que você exterioriza esse conteúdo latente. A psicanálise não tem dificuldade em ressaltar, juntamente com a parte manifesta. Lembrando que esses termos latente e manifesto são termos utilizados por Freud quando ele trata dos sonhos. Então, o conteúdo latente seria, o sonho latente seria o sonho sonhado, e o sonho manifesto é o sonho que a gente lembra. Então, pensem em latente como algo cru, tá? Algo primário, algo que não foi passado por nenhum processo de elaboração. E aí Freud fala aqui dessa questão do latente, derivada de outras fontes ocultas da libertação instintiva. Nesse parágrafo aqui, Freud fala: quanto ao resto, a maioria dos problemas de criação e apreciação artística esperam novos estudos que lançaram luz do conhecimento analítico sobre eles, designando-lhes um lugar na complexa estrutura apresentada pela compensação dos desejos humanos. Então, observem que a arte é uma compensação dos desejos humanos, assim como os sonhos. Tem um artigo de Freud que é Princípio do Prazer e Princípio da Realidade, que Freud fala que as sociedades primitivas, elas eram regidas pelo princípio do prazer, que depois que o princípio da realidade ele foi se incorporando na nossa estrutura mental. Tem um trecho anterior aqui do artigo que Freud fala disso. Uma investigação dos povos primitivos mostra a humanidade inicialmente aprisionada pela crença infantil de sua própria onipotência, princípio do prazer. Toda uma gama de estruturas mentais pode, então, ser compreendida como tentativas de negar tudo que pudesse perturbar esse sentimento de onipotência e implantar o desprazer. E observem que isso fica claro na própria espécie humana, de como o bebê nasce com esse sentimento de onipotência e como o bebê quer que o seu prazer seja satisfeito o tempo todo. Então, o bebê, ele tem fome, ele chora, ele quer mamar, ele não está preocupado se a mãe trabalhou o dia todo. Então, essa evolução da sociedade, pensando nas sociedades arcaicas e primitivas, a gente pode fazer uma analogia com o desenvolvimento da pessoa, da figura humana, né? De como o bebê ele tem essa sensação de onipotência e é regido pelo princípio do prazer. Só para concluir aqui esse parágrafo, Freud diz que a arte é uma realidade convencionalmente aceita, na qual, graças à ilusão artística, os símbolos e os substitutos são capazes de provocar emoções reais, tá? Assim, a arte constitui um meio caminho entre a realidade que frustra os desejos e o mundo dos desejos realizados da imaginação. É uma região, por assim dizer, os esforços de onipotência do homem primitivo ainda se acham em pleno vigor. E nesse artigo, Freud fala que o fantasiar, né, é a parte que escapa ao princípio da realidade, se escapa. É como se uma parte da nossa mente, a parte que faz com que a gente tenha fantasias, é uma parte ainda primitiva, que a gente não submete ela ao princípio da realidade. Então, na sua fantasia, você cria coisas impossíveis, você fantasia com coisas impossíveis, você não tem comprometimento nenhum com o real. E ele fala também sobre a sublimação, de como é possível você, através da expressão artística, né, você conseguir dar vazão a essa sensação e essa necessidade de onipotência, que a gente nasce com ela, que vem dos nossos antepassados, mas que a gente precisa abandonar, porque a gente passa a entender que o outro existe, né?
e que a nossa onipotência tem que respeitar o outro. Então, a gente passa a viver em sociedade. Isso é esse sofrimento que faz com que o ser humano se constitua para viver em sociedade. E aí Freud fala muito disso no livro O Mal-Estar da Civilização, que é um dos meus livros preferidos dele, embora eu goste de todos.